Um documento secreto da CIA exposto ao público, ali, apenas esperando para alguém lê-lo e redescobrir essa história bizarra. Seu título? Exploração de Marte. Este documento, que parece mais ficção científica do que qualquer outra coisa, está mesmo hospedado no site da CIA. Okay. Do these pyramids have insides and outsides? Got both, and they're huge. It's really it's an interesting perception I'm getting. It's filtered from storms or something. Say that again. They're like shelters from storms. Yes, they're designed for that. Alright. Go inside one of these and find some activity to tell me about. Different chambers, but they're almost stripped of any kind of furnishings or anything. It's like a strictly functional place for sleeping, or that's not a good word. Hibernation, some form. I can't. Tell me about the ones who sleep through the storms. Very tall again, very large people, but they're thin. They look thin because of their height, and they dress like in, oh hell, it's like a real light sock, but it's not flowing type of clothing. It's like cut to fit. Move close to one of them and tell them to tell you about themselves. They're ancient people. They're dying. It's past their time or age. Tell me about this. They're very philosophic about it. They're looking for a way to survive, and they just can't. They can't seem to find their way out. So they're hanging a while. They look or wait for something to return, or something coming with the answer. What is it they're waiting for? There evidently was a group or a party of them that went to find a new place to live. Em apenas 1 minuto de pesquisa no Google, encontrei este artigo de Jacob Brogan no site Slate, com informações bastante úteis sobre o caso. De acordo com um outro documento da CIA, havia um programa secreto chamado Stargate. O objetivo desse programa era estudar algo que eles chamavam de visão remota, a capacidade que certos humanos têm de ver eventos e lugares distantes usando faculdades da mente pouco conhecidas. Algo bastante conhecido no meio religioso, mas aqui eles tentavam abordar isso de forma diferente. Mas então, quem seria o entrevistado? Essa pessoa capaz de viajar mentalmente no espaço e no tempo? A resposta eu encontraria em um livro chamado Mind Track. Joseph McMoneagle. Ao pesquisar este nome aqui mesmo no YouTube, encontrei vários vídeos deste homem que se diz um remote viewer, um termo criado para distanciar essa suposta habilidade do mundo esotérico, no qual McMoneagle poderia ser chamado de clairvoyant. Nada demais, eu pensei, apenas mais um charlatão, como tantos outros. Apesar de minhas impressões iniciais, comecei a leitura de seu livro. Ele começa o livro contando sobre a sua história e sobre os eventos que mudaram a sua vida definitivamente. Foram 2. O primeiro seria uma experiência que ele teve em um restaurante na Áustria. Uma noite estava com seus amigos quando começou a passar mal. Ele sentiu seu corpo ficando muito pesado
e o tempo começou a correr em câmera lenta. Com muito esforço, conseguiu se levantar da mesa para ir para o lado de fora, para respirar um pouco por achar que isso talvez resolveria seu incômodo. Mas enquanto passava pela porta, ele caiu. Após isso, ele viu seu próprio corpo de cima e seus amigos tentando reanimá-lo. Seu corpo foi levado para o hospital, enquanto ele acompanhava o trajeto do carro de cima, voando. Chegando ao hospital, ele teria visto os médicos tentando reanimá-lo. Ele então começou a pensar no que estava acontecendo, se ele havia morrido, se havia um Deus. Então as vozes da sala começaram a sumir, e ele começou a atravessar uma espécie de túnel. Ele então sentiu um calor que começou na nuca e envolveu todo o seu corpo, até preenchê-lo por completo. Aquilo lhe trouxe uma sensação maravilhosa, e ele diz em seu livro que não há nada no mundo físico capaz de proporcionar esta experiência, e o mais próximo que temos seria o ápice sexual. Porém, esta sensação era quase infinitamente melhor. Ele entendeu que havia entrado em contato com Deus. Ouviu uma voz que disse para ele voltar, porque ainda não era a sua hora. Esta poderia ser apenas uma passagem qualquer de um livro, e este apenas mais um roteiro que eu escrevi, como tantos outros, mas foi diferente. Por quê? Eu sei que sensação é essa. Eu já senti. Aconteceu em uma noite há uns anos atrás. Eu estava entre o sono e a vigília. Senti então essa coisa me envolver, e era a sensação mais maravilhosa que eu já experimentara. Era uma alegria infinita, um prazer infinito e mais. Era como se eu tivesse todas as respostas sobre tudo. Eu me sentia pleno e realizado. Como Joseph disse, é algo impossível de se atingir em um estado normal de consciência. Obviamente, esta experiência foi tão marcante que fiquei pensando nela por dias. E só de lembrar da sensação, todo o meu corpo se arrepiava. Fiquei pensando em menções parecidas em tradições ao redor do mundo, como por exemplo, o famoso Samadhi do Yoga, que é como é conhecido o mais alto estado de conhecimento, ou o Higher Self, o estado no qual o indivíduo se junta à fonte divina, presente em tantas religiões e até mesmo na Kabbalah do judaísmo. Infelizmente, com o passar do tempo, as impressões foram ficando mais fracas, e hoje eu já não sinto mais seus vestígios. Há relatos sobre experiências de quase morte documentados em toda a história. Um livro da era atual que eu li há um tempo atrás chama-se Uma Prova do Céu, da editora Sextante. É a história de um neurocirurgião que teve uma experiência fantástica com fadas e seres mágicos enquanto ele estava em coma. Inclusive, ele disse ter tido contato com Deus. Essa experiência o convenceu, além da existência de um ser supremo, de que a vida continuava após a morte do corpo físico. É certo que a maioria das pessoas tende a associar estas experiências como confirmação das crenças já estabelecidas em suas vidas, mas a verdade é que elas não servem como prova de que realmente exista vida após a morte, ou Deus, ou fadas. So if you come from a lab to a science conference and say, this is true, we say, how do you know this? Because I saw it. Well, that's really the end of your talk. And you just leave. And then we say, come back when you have a chart recorder, or you have, just give me something that does not have to flow through your senses. Empirismo por si só não serve para a ciência. E atualmente sabemos mais que nunca como nossos sentidos são falhos. No meio científico, entende-se que essas experiências estejam ligadas a substâncias químicas utilizadas em procedimentos médicos ou liberadas pelo cérebro, como é o caso da dopamina. Outra substância que estaria envolvida nas experiências de quase morte seria a ketamina, usada normalmente como anestésico e tranquilizante.
O médico estadunidense Rick Strassman, especializado em psicologia e farmacologia, sugeriu em seu livro DMT, A Molécula do Espírito, que duas substâncias são relevantes, a já citada ketamina e a dimetiltriptamina, que é fabricada no cérebro e supostamente é liberada em quantidades suficientes para provocar tais alucinações nesses estados de quase morte. A dimetiltriptamina, ou simplesmente DMT, é uma substância altamente psicodélica, comumente encontrada na natureza. Curiosamente, é encontrada em quantidade considerável na planta ayahuasca, um dos principais ingredientes do chá do Santo Daime, criado na América do Sul e atualmente usado religiosamente em todo o mundo. I had intense visions. I saw many colours and patterns and this very distinct human-like being. I don't really know what she was, but she was kind of a burst of energy. Just that sight of her made me feel love and comfort that I never imagined possible. Então, estas experiências fantásticas poderiam ser, de acordo com Rick Strassman e vários outros pesquisadores da área, provocadas por processos químicos cerebrais. Mas, voltando ao livro, conforme continuo a leitura, vejo vários relatos de experiências de visão remota, até que finalmente encontro a experiência que estava no arquivo da CIA. De acordo com o livro Mind Track, a experiência relatada no arquivo da CIA teria acontecido mesmo no dia 22 de maio de 1984, no Instituto Monroe, um instituto totalmente pseudocientífico. Eles oferecem cursos de coisas nada comprovadas cientificamente, como projeção astral e autocura. Os pesquisadores queriam testar os limites da visão remota e tentaram fazer com que McMoneagle identificasse lugares em Marte. As coordenadas que lhe foram informadas eram de lugares conhecidos em Marte, como por exemplo montanhas e crateras, e a intenção era saber se ele conseguiria descrever tais lugares. Porém, o entrevistador foi mais além e conduziu Joseph a voltar no tempo e tentar enxergar o que havia em Marte em épocas passadas. E é principalmente isso que torna o documento tão estranho. A CIA esteve envolvida com o Instituto Monroe enquanto trabalhava no projeto Stargate, que tinha como objetivo usar a visão remota para fins militares. No entanto, o projeto teria sido encerrado em 1991 por se mostrar ineficiente. Isso parece saído de algum livro de ficção ou da mente de um criador de teorias da conspiração, mas aconteceu mesmo. Vários documentos se tornaram públicos e estão atualmente na área Reading Room do próprio site da CIA. Os links para todas as fontes e documentos estão aí na descrição do vídeo. Caso queiram fazer sua própria pesquisa ou ir mais a fundo, já é um bom ponto de partida. Vejo vocês no próximo vídeo.